Os irmãos que estiveram na nossa série de exposições dentro do livro de Ageu vão conseguir conectar algumas coisas daquilo que nós vamos falar aqui, porque Zacarias e Ageu são contemporâneos. Ageu começa a profetizar e 2 meses depois entra Zacarias no mesmo contexto, dentro do povo de Israel ali, para a reconstrução do templo. Então os dois são contemporâneos, a mensagem é meio que parecida, o engajamento é meio que parecido, mas com propósitos diferentes. É um pouco do que nós vamos falar hoje à noite. Zacarias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Essa pequena porção aí do início de Zacarias, é a abertura do seu livro. Zacarias 1, diz assim: No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Beraquias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Então, onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Vamos orar? Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e sabemos que a nossa mente humana e o nosso coração são obscurecidos por natureza e não podemos compreender de forma acertada a Tua palavra, a não ser que o Teu Espírito Santo entre com providência e transforme a nossa escuridão em luz, e transforme o nosso coração quebrantado e quebrado em um coração que tem condições de entender a Tua palavra. Cremos que é obra do Senhor a aplicação da Tua palavra nos nossos corações, e por isso clamamos que a luz da Tua palavra, a luz do Teu ensino, o Teu Espírito Santo possa compartilhar conosco e aplicar aos nossos corações a Tua palavra, que nos restaura, que nos liberta, que nos traz esperança e que nos traz o caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho da salvação. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos então diante desse texto de Zacarias, capítulo 1, só lembrando um pouco do contexto. O povo de Israel durante 70 anos ficou cativo na Babilônia. Deus havia feito uma aliança com o seu povo, Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, e durante 490 anos esse povo ficava indo e voltando, de obedecer a Deus e de voltar as suas costas contra Deus, de reiteradamente desobedecer a Deus, e Deus vinha orientando o seu povo de uma forma ainda mais contundente através de Isaías, através de Jeremias, dizendo ao povo que deveria se arrepender, que deveria mudar as suas más obras, porque senão viriam tempos difíceis. E durante 490 anos o povo não voltava para o Senhor, o povo não voltava os olhos para o Senhor, o povo não se arrependia durante 490 anos. Então se levanta um império, o Império Babilônico, como uma disciplina de Deus sobre o seu povo, e o povo de Deus é retirado da sua terra, é levado para a Babilônia, onde ficam ali durante 70 anos. Durante 70 anos eles não podem voltar para a sua terra, durante 70 anos eles não podem adorar a Deus no templo que Deus havia pedido para que eles construíssem. Durante 70 anos eles não podiam exercer a sua espiritualidade com liberdade, eles estavam cativos. E durante esses 70 anos eles clamavam a Deus para que perdoassem os seus pecados e para que eles pudessem voltar à sua terra, para que pudesse ser restabelecida a nação de Israel e que pudesse ser restabelecida a promessa de Deus sobre o seu povo. E durante 70 anos esse povo clama, esse povo busca a Deus para que pudesse usufruir mais uma vez das promessas que Deus havia dado ao povo. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, concede esse pedido, concede esse desejo, e após 70 anos o povo volta em 3 grupos para Israel. O primeiro grupo vem com um homem chamado Zorobabel, um governador, e ele tem a função, juntamente com o povo que está ali, de reerguer, de reedificar o templo de Deus, onde havia a adoração. E durante um bom tempo, durante 16 anos, essa obra fica parada. E então Deus chama um homem chamado Ageu, que é o profeta que nós estudamos há um tempo atrás, e ele traz a ideia, ou traz a palavra de Deus ao povo, dizendo: olha, vocês não estão edificando a casa de Deus, porque Deus não está edificado no coração de vocês. Aquilo que está acontecendo do lado de fora é um reflexo daquilo que está acontecendo do lado de dentro.
Vocês não estão dando prioridade para Deus. Então, Ageu vai nessa linha. Ageu vai falar de uma obra externa que é fruto de um coração que está longe de Deus. Ageu vai tratar dessas coisas com o povo. E pouco tempo depois, cerca de 2 meses depois, há um outro homem chamado Zacarias, esse muito mais novo que Ageu. Alguns vão dizer que Ageu deveria ter em torno de 70 a 80 anos quando começou a profetizar. E Zacarias é muito mais jovem do que isso. Zacarias nasceu na Babilônia e agora está profetizando em Israel. E Zacarias vem 2 meses depois da primeira palavra profética de Ageu, para mais uma vez chamar o povo ao arrependimento. Enquanto que Ageu fala que a obra externa não estará acontecendo, é resultado de um coração que não tinha colocado Deus no lugar certo, que não tinha colocado Deus na centralidade da sua vida, Zacarias vai falar mais ou menos a mesma coisa, só que de um outro jeito. Ele vai falar: vocês devem se arrepender, vocês devem colocar de novo a mente de vocês em Deus, vocês devem deixar os seus maus caminhos. E Zacarias e Ageu vão trabalhar então nessa dinâmica de que o povo volte para Deus, se arrependa dos seus maus caminhos. Ageu vai dizer: olhe onde os caminhos de vocês os levaram. Ageu vai dizer: olhe para as situações da vida de vocês, olhe para o resultado na vida de vocês e voltem-se para Deus. Zacarias vai falar diferente. Zacarias vai dizer: olhe para os seus antepassados, olhe para a vida dos seus pais, olhe para a vida daqueles que vieram antes de vocês e também voltem-se para Deus, arrependam-se. Então as duas mensagens são muito semelhantes. As duas mensagens são: olhe para Deus, arrependa-se dos seus maus caminhos e Deus será propício a vocês. Deus irá mais uma vez mostrar para vocês que Ele é um Deus de aliança, um Deus de cuidado, um Deus de amor. É mais ou menos essa a mensagem de Zacarias como um todo. O livro de Zacarias é o maior livro dentre os profetas menores. Então, dos menores ele é o maior. Zacarias tem aí, acho que são 14 capítulos, se eu não me engano. É um livro mais extenso. E Zacarias profetiza por mais ou menos 2 anos. Enquanto Ageu profetiza por 4 meses, Zacarias profetiza por mais ou menos 2 anos. O nome Zacarias significa Deus se lembra. Então, se você gosta de aprender significados de nomes, e se você ainda vai ter um filho, e quando souber que é um menino e quiser colocar Zacarias, lembre-se: Deus se lembra. Zacarias, Deus se lembra. E é um nome assim muito favorável, muito propício para essa época de Israel, para esse tempo de Israel, que eles estavam 70 anos na Babilônia, longe da sua terra, longe de adorar a Deus, e se questionando: será que Deus um dia nos perdoará? Será que Deus vai restabelecer a sua aliança conosco? Será que as promessas que Deus fez aos nossos antepassados serão cumpridas na nossa vida? E o povo, ao voltar para a sua terra, vê toda aquela desolação, vê a cidade destruída, vê o templo destruído, vê os povos contra Jerusalém, contra Israel. E então surge esse homem, Zacarias, Deus se lembra, trazendo a mensagem de encorajamento ao seu povo, dizendo ao povo que Deus de fato se lembra das suas promessas. Zacarias é um nome muito comum no Antigo Testamento. A Bíblia vai falar de mais ou menos 28 Zacarias só no Antigo Testamento. Então é um nome muito comum, Zacarias. Só que esse Zacarias traz essa mensagem, que é uma mensagem de segunda chance. E esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. O Deus que nos dá uma segunda chance. Mas segunda chance fica sendo só um nome para que a gente possa associar alguma coisa. Porque Deus não dá só a segunda chance. Deus dá a terceira, Deus dá a quarta, Deus dá a quinta, Deus dá a sexta, sétima, 19ª, 24ª, 80ª, 20ª e assim vai por diante. Deus é aquele que todo tempo está nos dando uma nova chance. Inclusive a Bíblia vai nos dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Haverá um dia que não haverá mais a possibilidade de invocar a Deus. Mas enquanto esse dia não chegou, Deus, pela sua graça e misericórdia, tem, na sua paciência, nos dado a oportunidade de mudarmos os nossos caminhos e de aproveitarmos ou nos apropriarmos das promessas e da bênção que o Senhor tem para nós. Deus é um Deus de segunda chance. A primeira coisa que nós temos que olhar aqui no texto, está aí no versículo 2, se você continuar com a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar sempre para o texto. O versículo 2 diz: o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Zacarias chama aquelas pessoas que estão ali para que façam uma reflexão, para que considerem os caminhos dos seus antepassados. E quando nós falamos de antepassados, aqui há uma ideia muito presente de fato dos antepassados, dos pais, dos avós, aqueles que não ouviram a mensagem dos profetas, e aqueles que foram inclusive sepultados na Babilônia, longe da sua terra, porque não deram ouvidos a Deus. Mas quando nós falamos de antepassados, nós também falamos de uma cultura, nós também falamos de um pensamento. Nós temos os nossos antepassados e vivemos dentro de uma cultura.
E nós recebemos uma carga de herança dos nossos pais, dos nossos avós e da cultura que nós vivemos. Não só uma herança física. Você pode se lembrar, ou talvez não precise nem se lembrar, é só olhar para alguém da sua família e dizer: eu sou filho daquele ali, eu pareço muito com aquele ali. Os irmãos que estavam aqui no domingo viram o meu pai e minha mãe que estavam por aí, e tanto lá em Planalto quanto aqui eu ouvi a mesma coisa. Alguns chegavam e falavam assim: não precisa nem fazer DNA, é aquele lá que é o seu pai, né? Porque você olha e você vê características físicas, você vê algo que identifica, diz: ele é o seu pai porque você é muito parecido com ele. E a gente recebe como carga dos nossos pais algumas características físicas. Mas não só características físicas. Nós acabamos aprendendo também com os nossos antepassados algumas formas de agir, de falar, de pensar. É muito comum quando, não deveria ser, mas quando o marido está meio chateado com a esposa chateada com o marido, e que de repente sai uma palavra do tipo assim: você parece a sua mãe. Ou você parece o seu pai, porque há uma carga que é vista, porque nós, de certa forma, somos produzidos também pelo meio, nós não somos só fruto do meio, mas o meio que nós estamos influencia as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas palavras, e você pode reconhecer em você, talvez, algumas manias dos seus pais, coisas que os seus pais faziam e por isso você acabou aprendendo e também faz, coisas às vezes inofensivas, ou coisas às vezes que são muito danosas, coisas que nós vamos levando para a nossa vida. Então há uma carga que nós recebemos, seja ela genética, seja ela emocional, seja ela de relacionamento, e há também uma carga espiritual. Há uma carga no sentido de conhecimento de quem Deus é, conhecimento da fé, conhecimento da espiritualidade, como é que nós entendemos a Deus, e muito do que nós sabemos sobre Deus, nós recebemos dos nossos pais. É muito comum você encontrar pessoas que você pergunta assim: você tem alguma religião? E a pessoa fala: eu tenho tal religião, mas eu não sou praticante. Eu falo: mas como que funciona isso? Você tem religião e não é praticante? Como é que é isso? Não, é porque os meus pais são dessa religião, os meus avós, os meus bisavós, a minha família é. Então eu me identifico assim, mas eu nem pratico, eu nem faço nada. Mas há um entendimento de uma herança espiritual, de um entendimento espiritual que vem dos nossos antepassados. Muitas vezes essa herança é uma herança bendita, e pelos ensinamentos dos nossos pais, nós aprendemos de fato quem é Deus. Nós aprendemos de fato a amar e a conhecer a Deus. E essa deveria ser de fato o nosso caminho. Esse deveria ser a nossa prática como pais. Ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos. Para que a pregação mais fresca que os nossos filhos tenham na mente, não é a pregação de domingo do pastor, mas a pregação que eles veem em casa. Os nossos filhos têm que ser um fruto desse discipulado paterno e materno dentro de casa. É isso que vai fazer com que esse mundo seja transformado. É isso que vai fazer com que o evangelho seja propagado de verdade. Não somente 1 hora ou 40 minutos que eles passam dentro de uma escola dominical ou ouvindo uma pregação em um culto. Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito necessário nas nossas vidas. Mas o evangelho que nós levamos para a vida é o evangelho que nós vivemos em casa. É o evangelho que nos influencia com exemplos de pai para filho. Então nós deveríamos de fato ensinar os nossos filhos. Agora, nem sempre aquilo que nós aprendemos dos nossos pais condiz de fato com a vontade de Deus. Nem sempre as cargas que nós recebemos espirituais de entendimento, quando nós compartilhamos ou quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que há algumas incompatibilidades. E por vezes nós não questionamos as nossas crenças, os nossos valores e as nossas práticas espirituais. E de repente nós nos deparamos com um texto e dizemos: peraí, mas isso é completamente contrário do que eu faço. Isso é contrário do que eu penso. Isso é contrário do que eu faço. Porque eu aprendi de uma forma, mas essa forma, quando eu percebo, ela não está em harmonia com a palavra de Deus. Então nós temos que sempre pensar a nossa fé, sempre refletir a nossa fé. E esse povo tinha uma carga que não era só uma carga de ensino. Talvez de ensino eles estavam muito bem, porque a cultura judaica é uma cultura de repetição, de ensino, de explicação, tanto que a cultura judaica ela permanece praticamente intacta há mais de 5.000 anos, porque essa cultura é passada de pai para filho, mesmo fora da sua terra, o povo continua com as suas festas, com os seus ensinamentos, com a forma de se relacionar com a sua cultura e com a sua espiritualidade. Então, por mais de 5.000 anos, a cultura judaica é praticamente intocada, não tem muitas alterações. E as alterações que nós encontramos não são alterações que mudam o centro da fé judaica, porque há esse compartilhar. Só que aqui o texto vai nos dizer que Deus chama a atenção desse povo, que os pais deles não tinham obedecido ao Senhor.
E Deus se ira com isso. Olha o verso 2 de novo. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso digo ao povo, ou por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Olha o verso 4. Não sejam como os seus antepassados, os quais aos antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos exércitos, deixe os seus maus caminhos, mas eles não deram atenção. Então Zacarias vai dizer, Deus vai dizer através de Zacarias: não confie os seus pais nisso. Os seus pais ouviram dos profetas: voltem-se para Deus. Seus pais ouviram dos profetas: arrependam-se. Mas eles não se arrependeram. Eles não deram atenção à palavra de Deus. E isso provocou em Deus ira. E agora é muito importante que a gente preste atenção nesse conceito. Nós temos que lembrar que Deus é um Deus de amor, amém? Deus é um Deus de misericórdia, amém? Deus é um Deus bom, amém? Deus é um Deus justo, amém? Deus é justo também. Há pessoas que tentam repartir o caráter de Deus, né? E ficam com o Deus da Disneylândia, o Deus bonzinho, o Deus que em nenhum tempo cobra de nós as responsabilidades dos nossos atos, que acha que tudo é festa. E no final das contas Deus vai falar assim: eu estava brincando, sabe, não tem nada de inferno não, sabe, eu estava só tentando te chamar a atenção, mas vem cá filhão, me dá cá um abraço, entra aqui no céu, está tudo bem, esquece, vamos deixar para lá tudo que passou. Tem algumas pessoas que têm esse olhar de um Deus meio Papai Noel, sabe, que olha para Deus como se Deus fosse só amor. E Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus também é juízo, Deus também há de cobrar as nossas dívidas para com Ele. Na verdade, quando nós entendemos o amor de Deus ressalta a sua justiça, e a justiça de Deus ressalta o seu amor. Se eu entendo de fato a justiça de Deus, que Deus não só tem poder, não só tem autoridade, mas Ele tem direito de requerer de nós que nós prestemos contas da administração da nossa vida. Deus tem o direito de nos destruir pelos nossos pecados. Deus tem o direito de acabar com a nossa raça. Deus tem o direito. Ele não tem só o poder, Ele não só consegue, Ele não só pode, mas Ele tem o direito de fazer isso de acordo com os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, e todos nós somos pecadores. Então Deus tem o direito de destruir a todos nós. E entendendo essa justiça de Deus, que o amor de Deus é ressaltado, porque Deus não nos destrói, porque Ele escolheu destruir Cristo na cruz. Jesus é o nosso sacrifício substitutivo. As nossas dívidas, aquilo que Deus cobraria de nós, Deus cobrou de Jesus na cruz. Deus cobrou de si mesmo. Deus escolheu destruir o seu próprio Filho, para que nos desse graça, para que nos desse vida. É entendendo o peso da justiça de Deus, que nós conseguimos entender o tamanho do amor do Senhor. Amém, queridos? Mas ao mesmo tempo é entendendo o tamanho do amor de Deus, que nós vemos o tamanho da justiça de Deus. Porque esse Deus que nos criou, não precisava ter criado, mas nos criou. Esse Deus que nos deu este mundo belo, e deu esse mundo de forma perfeita, não precisava ter feito isso. E nós destruímos esse mundo, com as nossas atitudes, com o nosso pecado, com o nosso ser pecaminoso. E Deus poderia ter nos destruído e não nos destruiu. Não só isso, mas Deus deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez uma grande oferta de amor. Deus entregou o seu próprio Filho na cruz por nós, para que nós fôssemos salvos. Isso é o amor de Deus. Mas isso evidencia o juízo de Deus, porque ainda assim, mesmo diante de todas essas coisas, existem aqueles que renegam o sacrifício de Cristo, existem aqueles que rejeitam a cruz de Cristo, rejeitam a Cristo, e que não querem essa salvação proporcionada por Deus. E naquele dia, quando Deus vier tomar conta, ou quando Deus vier passar em revista e nos colocar as nossas más obras, Deus tem todo o direito e tem todo o poder de exercer juízo sobre aqueles que desprezaram o sacrifício de Cristo, o amor de Deus e a salvação. Entender o amor de Deus ressalta o seu juízo. Entender os juízos de Deus ressalta o seu amor. Deus é um Deus que ama, mas é um Deus que julga. E a gente tem que sempre lembrar isso, porque algumas pessoas podem pensar que Deus, Ele é fraco, de que porque Deus, Ele é amor, e porque Deus ama, que Ele não vai cobrar os nossos maus erros, que Deus não vai cobrar os nossos maus caminhos. E o texto vai nos dizer
que Deus se irou com os antepassados dos israelitas. E Deus diz, olha só, Deus estava irado com os pais de vocês, porque eles ouviram os profetas chamando ao arrependimento, e eles não se arrependeram. E Deus então os levou ao exílio da Babilônia. Quando nós olhamos então para esse texto, nós temos que lembrar que Deus se ira quando nós rejeitamos o seu caminho, a verdade, a vida, aquilo que Ele tem dado a nós. A palavra de Deus é tão central nas nossas vidas, queridos. É a palavra de Deus que nos dá a compreensão da vontade de Deus. E Deus é tão bondoso, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que antes de nós nos colocarmos com o pé na estrada, rumo a caminhos de paz ou rumo a caminhos de mal, Deus nos orienta. Deus, através da sua palavra, nos diz, como nós lemos no início do culto, nós encontramos no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Nós já temos as informações, todas as informações suficientes, para que tenhamos uma vida de paz, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que exalta a Deus em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento. Nós já temos de Deus orientações suficientes para que a gente não quebre as nossas finanças, para que a gente não destrua os nossos relacionamentos, para que a gente não destrua o nosso casamento, para que a gente não destrua a nossa relação com os nossos filhos, para que a gente não quebre as relações com os nossos pais, para que a gente não quebre esse mundo, para que a gente administre bem todas as coisas. Nós já temos na palavra de Deus toda a orientação para uma vida boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Nós já temos todas essas orientações. Deus é tão bom que de antemão nos deixou o manual para uma vida feliz, o manual para uma vida completa, o manual para uma vida que de fato glorifica a Deus e cumpre os nossos propósitos sobre essa terra. Mas nem sempre nós temos amor pela palavra de Deus, ou fome pela palavra de Deus. Deus que nos deixou à disposição toda a sua instrução, mas nem sempre encontramos em nós fome e sede para buscar essa instrução. Isso faz com que a gente se coloque em caminhos de mal. Isso faz com que a gente, por ignorância, faça escolhas que não deveria ter feito. Fala a verdade, pensando na sua vida. Será que tem alguma coisa que você pensa assim, poxa, se eu tivesse entendido isso lá atrás, se essa palavra, se aquilo que o Senhor compartilhou comigo, se eu tivesse entendido lá atrás, eu teria perdido tão menos tempo na minha vida. Se eu tivesse tido um encontro com esse evangelho há tanto tempo atrás, eu teria evitado tantas dores, eu teria evitado tantos sofrimentos, eu não teria destruído tanta coisa como eu destruí, talvez eu estaria com a minha vida de uma forma completamente diferente. Porque quando nós olhamos para a lei do Senhor e para os mandamentos do Senhor, nós vemos caminhos que nos levam à vida. Foi isso que Deus disse ao seu povo. Foi isso que Deus estabeleceu com o seu povo. Deus faz uma aliança. Em Êxodo capítulo 20, se você estiver anotando, depois leia em casa. Fala sobre os 10 mandamentos. Mas antes dos 10 mandamentos, antes de começar com os 10 mandamentos propriamente dito, Deus diz ao seu povo: eu sou o Deus que vos criou. Eu sou o Deus que vos libertou da terra do Egito, da escravidão. Deus compartilha do seu amor. Deus compartilha da sua graça e da sua misericórdia. E a partir de então ele diz, portanto, andem por esse caminho, porque esse caminho é caminho de paz. Esse caminho é caminho de vida. O caminho que vocês estavam andando antes era um caminho de destruição. Mas eu, como sou bondoso, resgatei vocês, estou apontando para vocês qual é o caminho da vida, qual é o caminho da bênção, qual é o caminho da paz. Em Deuteronômio 26, até o capítulo 30, Deus vai falando com o seu povo sobre as consequências de uma vida que escolhe estar no caminho de paz. Em determinado momento Deus diz ao seu povo: eu chamo hoje céus e terra como testemunha, que coloquei diante de você o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Deus é tão bom que não só nos abre os olhos para ver que existem dois caminhos, Ele ainda nos dá um conselho. Ele diz: escolha, pois, o caminho da vida, para que viva você e toda a sua descendência. Deus é tão bom, que Ele não só compartilha conosco quais são os caminhos que Ele abençoa, quais são os caminhos de vida, como Ele nos aconselha: segue esse caminho, anda por aqui e você encontrará a vida. O grande problema é quando a gente começa a andar pelo caminho de morte e quer encontrar a vida no meio do caminho de morte. Quando a gente começa a andar e a fazer aquilo que faz parte do caminho de morte, e começa a não entender por que é que Deus não está nos abençoando naquele caminho, porque é que os resultados que nós estamos colhendo são resultados que não estão nos agradando, que não estão promovendo nada de bom na nossa vida. E a gente diz: Senhor, será que o Senhor se esqueceu?
Será que o Senhor se esqueceu da minha vida? Olha o que está acontecendo da minha vida. E falta nós lembrarmos que Deus está falando, mas esse é o caminho da morte. E se você continuar andando por esse caminho de morte, o que você vai encontrar é morte. Morte nos sentidos mais amplos, não só o cessar biológico, mas morte nos relacionamentos, morte na saúde, morte na família, morte em você, morte nos seus sentimentos, morte em tudo. E Deus fala, saia desse caminho de morte e vá para o caminho da vida. Deus é tão bom que de antemão Ele nos testemunha a sua palavra, Ele nos ensina a sua palavra. Amém, queridos? Deus nos dá uma palavra que é uma palavra de orientação. Deus é bom e Ele nos dá uma palavra de orientação. Mas nem sempre nós ouvimos as palavras de orientação do Senhor. E às vezes até fazemos coisas porque não sabemos, ou então fazemos mesmo sabendo. Eu dei esse exemplo hoje de manhã lá em Planalto, que fui fazer um remendo em casa há um tempo atrás, na parte elétrica. E como um bom eletricista, desliguei todos os disjuntores, né, para que eu pudesse mexer na parte elétrica e não tomar o meu choque. E tinha um fio lá decapado, e eu fui tranquilo, né? Desliguei tudo. Só que esse fio vinha direto do poste, e ele é o que entrava antes do disjuntor. Resultado, fiquei esperto, né? Pouco cabelo que eu tenho levantou. Tomei um choque. E eu tomei esse choque por quê? Porque eu gostei, que maravilha, é tão bom tomar choque, né? Não, eu estava ignorante. Eu não sabia que aquele negócio estava ligado. E tomei choque. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A dor daquele choque foi a mesma que se eu soubesse que tinha ali e eu metesse a mão do mesmo jeito. O susto que eu tomei, o choque que eu levei, foi na mesma intensidade que eu tomaria se eu soubesse, esse fio aqui, ele tá vivo. Eu vou meter a mão nele mesmo assim. Eu tomaria o mesmo choque. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente colhe na nossa vida frutos de caminhos errados por ignorância. Mas eles não são menos dolorosos porque nós estamos ignorantes. Eles não têm menos dores para nós, porque a gente não sabia que não era por ali que ia. Eu não sabia que eu não devia escolher isso, mas a gente colhe os frutos mesmo assim. Por isso que Deus é tão bondoso, que Ele nos dá a sua palavra, Ele diz, quando você for por esse caminho, você vai se machucar. E aí eu tenho agora a opção, olha que coisa maravilhosa, de dizer, então eu não vou. Só que nem sempre a gente faz isso, fala a verdade. Tem muita coisa que eu tenho certeza que você sabe e que ainda não conseguiu colocar em ação na vida. E tem muita coisa que você sabe e não conseguiu tirar da vida ainda. Porque a consciência não é necessariamente a capacidade da gente fazer. E Deus nos dá a sua orientação. Deus diz, esses são caminhos de paz, esses são caminhos de morte. E aí Ele diz, agora escolha, porém, a vida. Porque aí é um segundo passo, né? Primeiro é o passo da consciência, Deus nos ensina. Depois é o passo da escolha. Deus nos ensinou, e agora o que eu faço? Vou para cá ou vou para lá? E quando eu escolho os caminhos de morte, eu colho também os frutos daquilo. E Deus, pela sua misericórdia e graça, mesmo nos caminhos de morte, traz a sua palavra e diz, arrependa-se, mude de vida. Há sempre muitos indicativos antes de a gente chegar no fundo do poço, que a gente vai vendo as coisas, e Deus com aquelas coisas vai chamando a nossa atenção, dizendo, olha, você está num caminho de morte. Como se Deus estivesse com um megafone gritando, sai daí, volta para o caminho de paz, isso não vai terminar bem. E às vezes a gente ouve isso, mas às vezes a gente não ouve isso, e no final acabamos sofrendo as consequências. Zacarias está falando para o povo, considere o caminho dos seus pais. Eles ouviram, mas não obedeceram. Eles conheciam, mas eles não deram atenção. E o que aconteceu com eles? Aí Zacarias faz aqui duas perguntas. Verso 5. Ele diz, onde estão os seus antepassados? A pergunta é, você consegue pensar qual foi o resultado na vida dos seus antepassados? E para aquele povo era algo muito simples. Eles podem dizer, olha, muitos deles estão sepultados na Babilônia. Muitos deles não foram sepultados na sua terra, na terra que Deus nos deu, porque eles não ouviram. Essa pergunta ela traz um duplo sentido. O primeiro é, onde eles estão? No sentido de que eles estão sepultados na Babilônia. O segundo é, eles passaram, a vida passou. Porque ele já engata uma segunda pergunta aí no versículo 5. E os profetas? Acaso vivem eles para sempre? O apontamento de Zacarias é, a vida passa, o tempo vai passar. E quando você não dá ouvidos à palavra de Deus, quando você não dá ouvidos à instrução de Deus, sabe o que você perde? Tempo.
Você deixa de viver vida e começa a sobreviver. E se tem uma coisa que não volta, é o tempo. Se tem uma coisa que não volta, tem um provérbio chinês que diz que há 3 coisas que não voltam: a oportunidade perdida, a flecha arremessada e a palavra maldita. E o tempo não volta atrás. Você pode olhar para trás e dizer assim: poxa, se eu soubesse aquilo, minha vida seria diferente. Mas sabe de uma coisa? Isso não vai mudar nada. O máximo que você pode dizer é assim: eu vou aproveitar isso aqui como experiência hoje, para que eu construa uma vida diferente. Mas mudar lá atrás a gente não consegue, não tem máquina do tempo. A gente não consegue pegar o tempo que a gente perdeu. E Deus fala com o seu povo: onde estão os seus pais? Onde estão os profetas? Eles passaram e eles não experimentaram essa volta às promessas. Por isso Deus diz ao seu povo: não seja como seus pais. Então, a título de aplicação, quando nós entendemos a centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas, a coisa mais esperta que a gente pode fazer é buscar a palavra do Senhor antes de lançarmos os pés na caminhada. É antes de tomarmos decisões, antes de agirmos para a vida, estarmos mergulhados na palavra de Deus, para que as nossas ações, as nossas reações, as nossas palavras, as nossas atitudes sejam pautadas pelo quanto nós conhecemos de Deus. Eu sei que você deve experimentar isso na sua vida, de coisas que você já não faz do mesmo jeito, porque agora você tem um conhecimento diferente a respeito de Deus. Eu conversava com um irmão esta semana e ele falava sobre isso. Eu falei assim: eu estava ignorante, eu agia de uma forma. Hoje eu olho para trás e falo assim: meu Deus, quanto tempo perdido, quanto dinheiro jogado fora, quanto da minha saúde foi embora. Mas hoje eu olho assim porque eu tenho uma mente diferente. Hoje eu valorizo a vida de uma forma diferente, porque eu entendo a vida de uma forma diferente. E quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus e fazemos dentro do nosso coração um banco de dados cheios da palavra de Deus, quando estamos diante de decisões, o Espírito Santo é aquele que diz a palavra do Senhor, nos fará lembrar aquilo que o Senhor nos ensinou. E no meio das decisões, você deve ter experimentado isso também, no meio das decisões, parece que o Espírito Santo puxa de dentro de nós uma carta diante dos nossos olhos e diz: você sabe exatamente o que fazer. Às vezes a gente encontra forças para fazer, às vezes não. Mas o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que o Senhor nos tem ensinado. O problema é que nem sempre nós queremos aprender o que o Senhor nos ensina. E diante das situações, não temos uma resposta certa. Diante dos caminhos, não sabemos distinguir, porque não temos como comparar aquilo com a vontade de Deus, porque não conhecemos a vontade de Deus. Na hora de tomar uma decisão, a nossa decisão é pautada naquilo que nós achamos que é correto, naquilo que o nosso coração diz que é correto. Mas o nosso coração é enganoso. E muitas vezes escolhemos aquilo que é completamente contrário à palavra de Deus. E sem perceber, estamos saindo do caminho da vida e entrando no caminho da morte, e vamos colher a morte que esse caminho nos dá. E colhemos essa morte por ignorância, porque não conhecemos a palavra. Jesus diz: vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus vai falar através do profeta Oséias: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E sem conhecimento nós não temos parâmetros, e nós somos levados pelo nosso coração, levados por influências externas, levados por tantas outras coisas, que não a vontade de Deus. E o resultado? O choque da ignorância tem o mesmo peso do choque do saber as coisas ou não. E muitos de nós colhem nas suas vidas destruição no casamento, destruição nas finanças, destruição na vida emocional, destruição espiritual, porque está ignorante a respeito das coisas de Deus. Então, como uma aplicação, o nosso desejo deveria ser conhecer a palavra de Deus, mergulharmos na palavra de Deus, aproveitarmos todas as ferramentas que estão à nossa disposição, aproveitarmos um tempo de devocional todos os dias, tirarmos tempo com Deus, lermos a sua palavra, estudarmos a sua palavra, ouvirmos a palavra do Senhor, mergulharmos em ferramentas para que dentro de nós seja construído esse banco de dados, que no momento certo aquela palavra salta aos nossos olhos.
Aquele entendimento vem à nossa mente, e eu sei exatamente o que escolher, porque eu conheço a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus nos dá essa graça. Então, nossa primeira vontade deve ser de conhecer a palavra. Mas só conhecer a palavra não basta. Porque Deus se irou com esse povo, e esse povo conhecia. Esse povo havia ouvido a palavra. Os profetas haviam em todo o tempo falando para eles: mudem de rotina, mudem de trajetória, parem com as más obras, arrependam-se. Porque não basta só saber, e isso a gente fala muito, né? É preciso praticar, é preciso viver. E existem certos ensinamentos da palavra, e você vai ler de Gênesis a Apocalipse, e você vai falar assim: mas de novo isso? Mas de novo Deus está falando isso? De novo Deus está falando que eu tenho que buscar, eu tenho que obedecer? De novo Deus está falando que eu tenho que aprender, eu tenho que praticar? De novo. Porque a gente tem que ouvir essas coisas sempre. Nós temos que trazer à memória sempre que é necessário conhecer a Deus e é necessário praticar a palavra de Deus. Não é à toa que a Bíblia repete isso inúmeras vezes, porque nós temos a grande capacidade de deixar de lado a vontade de Deus nas nossas vidas. Quanta coisa sabemos e não praticamos. Quanta coisa sabemos que devemos deixar e não deixamos. Isso por quê? Porque nos falta conhecimento? Não, porque nos falta atitude. Então a segunda oração que nós devemos fazer, a primeira é: Senhor, me dá da Tua palavra. Eu quero conhecer a Tua palavra. Eu quero ter fome e sede da Tua palavra. Me dá um desejo de conhecer a Tua palavra. Essa é a primeira oração suicida que a gente tem que fazer. A segunda oração suicida é: Senhor, me dá coragem de viver a Tua palavra. Me dá coragem de colocar em prática tudo aquilo que eu sei a respeito do Senhor, custe o que custar. Essa é a segunda oração suicida. Porque esse é o tipo de coisa que ninguém está fazendo, nem os crentes. Muitos têm um amplo conhecimento, sabem versículos de cor, sabem livros da Bíblia inteiros, mas a sua vida não é compatível com o tanto que eles sabem a respeito de Deus, sabem, logicamente. Mas os seus caminhos, as suas palavras, as suas atitudes não trazem glória ao Senhor. Eles continuam escolhendo como sempre escolheram, através do seu próprio coração, dos seus próprios desejos, do seu próprio egoísmo, da sua própria vontade, da sua própria cobiça, para tentar agradar as pessoas que estão ao redor, para tentar agradar o mundo, para poder fazer mais amigos, para poder ter destaque, para poder ter mais dinheiro. Continuam fazendo as mesmas escolhas. Embora a mente está cheia de conhecimento, a vida não transborda esses conhecimentos. Então a segunda oração que nós devemos fazer é: Senhor, nos dá a capacidade de viver a Tua palavra. Nos dá a capacidade de reconhecer que o Teu caminho é de fato caminho de paz, de viver a vontade do Senhor. E Deus é tão bom que Ele nos ensina antes, durante e depois. Deus nos ensina com a Sua palavra antes de nós começarmos a andar. Deus ensina através da Sua palavra enquanto estamos nos caminhos, sejam eles caminhos de paz ou sejam eles caminhos de mal. E Deus também nos ensina através do exemplo de outros. Tem um ditado que fala que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas sábio é o que aprende com os erros dos outros. Deus está evocando aqui diante do povo mais ou menos essa lógica. Através de Ageu, Deus falou para o povo: considere onde os seus caminhos os levaram. Agora, através de Zacarias, ele diz: pense no resultado da vida dos seus pais. Pense no resultado da vida dos seus antepassados. E Deus aponta para nós bons modelos e maus modelos. A palavra de Deus está cheia de bons modelos e de maus modelos. Não de boas pessoas e más pessoas simplesmente. Porque nós vemos em uma pessoa ou em várias pessoas boas práticas e más práticas. Porque essa é a nossa condição humana. E a Bíblia não teve vergonha alguma, Deus não teve vergonha alguma de deixar registrado na palavra de Deus que grandes homens de Deus, tementes ao Senhor, tiveram erros colossais, pisaram na jaca legal. Deus não tem qualquer vergonha de deixar registrado, para que nós nos lembremos que a nossa condição humana é uma condição que nos leva para muitas vezes deixarmos de lado a vontade de Deus. E assim como algumas pessoas que pisaram na jaca, mas reconheceram seus caminhos, pediram perdão para Deus e foram restaurados por Deus, inclusive nas promessas que Deus havia feito, isso traz a nós esperança. Esperança de que, assim como João escreve na sua primeira carta: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. A palavra de Deus vem em primeiro lugar para que a gente evite o caminho da morte. A palavra de Deus vem em primeiro lugar para que de antemão a gente saiba escolher o que de fato traz vida.
Mas João continua: porém, se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado junto ao Senhor. Porque Deus é tão bom que Ele sabe que mesmo apresentando os caminhos diante de nós, nem sempre nós vamos seguir os caminhos que Ele nos apresenta. Por isso Ele nos dá do sacrifício de Cristo e do sangue de Cristo, que tem o poder de perdoar os nossos pecados e de nos livrar de toda a injustiça. Deus é bom, e Deus nos faz dessa forma. Deus faz com que a sua palavra seja dessa forma. Mas, acima de tudo, Deus nos chama para não destruirmos nada. Mais do que apresentar a Deus as coisas que nós destruímos e dizer: Senhor, conserta, Deus nos dá na sua palavra meios para os quais nós não quebremos mais nada. Para que a gente não quebre mais o nosso casamento, para que a gente não quebre mais a nossa vida com os nossos filhos, as nossas finanças e tantos outros assuntos. Deus nos dá a sua palavra, para que à luz da sua palavra, a gente aprenda a viver de acordo com a glória de Deus. Amém, queridos? Deus é bom, Deus é misericordioso. E durante um tempo da nossa vida, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. A gente experimenta coisas que a gente não consegue nem explicar. Em momentos da nossa vida de pura e simples ignorância, Deus faz coisas que você fala assim: meu Deus, só pode ter sido o Senhor. Mas com o passar do tempo, aprenda isso, cristão, com o passar do tempo, é esperado que esse sobrenatural vá diminuindo na nossa vida. Sabia disso? Tem gente que gosta de ficar naquele sobrenatural o tempo todo, sabe? Mas é esperado que isso vá diminuindo, sabe por quê? Porque há um momento da nossa vida em que nós somos tão infantis na fé, que há coisas que Deus tem que fazer por nós. Mas a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina, que a vontade de Deus é que nós venhamos a crescer na fé, a ponto de que Deus não precise mais corrigir aquilo que nós quebramos, a ponto de nós aprendermos a viver. É tão gostoso quando a gente é pai e tem um filho pequeno, o filho ainda não consegue comer sozinho, e a gente vai lá e corta o bife, e vai colocando o bife na boquinha do filho. É gostoso, é maravilhoso. Mas é esperado que em determinado momento ele aprenda a cortar o seu próprio bife. Aprenda a trazer o bife para a boca. Aprenda a administrar bem os talheres. E quando vier um irmãozinho ou uma irmãzinha, é esperado até que ele ajude a cuidar. E assim é no reino de Deus. Deus, em momentos que nós estamos ainda aprendendo a fé, Deus nos alimenta na boca. Deus faz com que coisas maravilhosas e miraculosas aconteçam na nossa vida. Mas não viva, preste atenção nisso em nome de Jesus, não viva no berçário cristão para o resto da sua vida. É hora de trocar a mamadeira, é hora de largar as fraldas. Deus espera que nós, como igreja do Senhor, venhamos ao amadurecimento, que não fiquemos dependendo de que o alimento venha até a nossa boca, que nós venhamos a aprender a procurar o nosso alimento, a nos alimentarmos, e inclusive a dar alimento a outros, mas como igreja do Senhor, isso se espalha por todos os lugares. A maioria dos cristãos vivem uma vida de salvos, satisfeitos e sentados. Vivem uma vida do eu quero mais, me dá mais, me dá mais. Senhor, me dá mais, me dá mais. E eu fico esperando aquela hora em que Deus vai dizer assim: para que você quer mais? Se você não está usando nem aquilo que eu te dei. Vá distribuir. Quando nós olhamos para Jesus multiplicando pães e peixes, nós vemos que a multiplicação vai acontecendo à medida que vai sendo distribuído. Porque há um poder do Senhor que habita em nós, há um nível de intimidade com Deus, que nós só conseguimos alcançar à medida em que nós estamos doando aquilo que o Senhor está nos dando, em que nós estamos desobstruindo o canal, em que nós estamos esvaziando o vaso para que esse vaso seja cheio mais uma vez. Há uma experiência, ou há uma profundidade no conhecimento de Deus, que só pode ser experimentada através do serviço. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para que nós ficássemos simplesmente contemplando a sua glória, cantando a Ele louvores e ouvindo a sua palavra. Deus nos chamou para que essas coisas fizessem parte da nossa vida, para que nos motivasse, nos enchesse, nos encorajasse a ir por esse mundo pregando o Evangelho, destruindo as obras do diabo, arrancando grilhões, quebrando as algemas e libertando aqueles que ainda estão encarcerados debaixo do domínio das trevas.
Deus nos dá da sua palavra para que sejamos alimentados e para que tenhamos condições de alimentarmos a outros. Deus é um Deus bom, mas Deus é um Deus de justiça, e Deus há de cobrar todas as dádivas e todos os dons que Ele tem colocado nas nossas mãos para que nós administremos. Há uma parábola que Jesus conta de um senhor que distribuiu talentos. A um Ele deu 5, a outro Ele deu 2, e a outro Ele deu 1. E todos eles tiveram que prestar contas da administração dos dons que Deus deu. Você consegue pensar quantas dádivas Deus tem derramado sobre a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Você consegue pensar todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida? Ou a maioria delas? Ou algumas delas? Você consegue reconhecer uma bênção quando você vê uma bênção na sua vida? Deus cobrará a boa administração de todas essas coisas. E o texto nos diz que aquele que recebeu 1 talento, entendeu isso. E ele foi, cavucou, escondeu, e quando chegou o dia de prestar contas, ele disse: Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus duro. Eu sabia que o Senhor é um Deus que exige, um Deus que pede contas. E por isso eu tive medo. E eu escondi o que o Senhor me deu. E a resposta de Deus àquele homem foi: servo mau, servo inútil. Você pegou o que eu te dei, e ao invés de multiplicar, você escondeu. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque Deus tem nos dado dons, Deus tem nos dado dádivas, e a pergunta é: o que temos feito com as dádivas que o Senhor tem nos dado? O que temos feito com a vida que o Senhor nos deu? O que temos feito com a influência que o Senhor nos deu nos meios onde a gente vive? O que temos feito com os recursos que Deus trouxe às nossas mãos? Será que temos escondido só para nós, para que a gente venha consumir, para que a gente venha comer desses recursos? Ou será que temos multiplicado, granjeado e feito com que esses recursos, essas coisas, essas dádivas que Deus tem nos dado, sejam usadas para a glória do nome dEle? Não era bem isso que eu queria dizer aqui dentro dessa mensagem, mas que o Senhor nos oriente. Porque o final, na verdade, o meio, o coração desse texto, que é o que eu quero ressaltar nessa noite, está aí no versículo 3. Assim diz o Senhor: volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês. E essa palavra voltar-se, ela é traduzida em outros momentos como converta. Converta-se. Voltar a Deus é converter o nosso coração a Deus. Conversão é algo que nós fazemos todos os dias. Voltamos para o caminho onde nós nunca deveríamos ter saído. Há uma lógica na navegação que diz que quando você se perde, você tem que voltar para o último caminho onde você ainda tinha se encontrado. Começa a andar, eu estou perdido, e agora o que eu faço? Volta para o último caminho onde você sabe exatamente onde você está. E começa de novo. A conversão fala disso. Da gente voltar para Deus, voltar para os pés do Senhor, e então caminhar à luz da vontade do Senhor. Agora presta atenção. Deus promete que se voltará, ou que será propício. Ele diz: vem por esse caminho que eu vou com você. Se você voltar para mim, eu volto para você. O problema é que nem sempre a gente ouve isso. E a gente quer continuar caminhando nos caminhos de morte e busca a Deus para que Deus entre no caminho de morte com a gente. A gente não escolhe: olha, eu vou sair desse caminho de morte e eu vou entrar no caminho da bênção, o caminho da vida, o caminho da aliança. E eu sei que lá Deus estará comigo. A gente fala: não, eu vou continuar por aqui, fazendo do meu jeito. Deus, vem comigo. Eu estou indo por aqui está legal, aqui está bacana, eu estou acostumado a vir por aqui, conheço aqui a região todinha, aqui eu estou seguro, lá vai ser muita coisa nova, ali eu não sei muito bem, aqui eu já vivi minha vida toda aqui, eu sei exatamente, eu conheço cada pedrinha desse caminho, então vem comigo. E aí às vezes não entende por quê, não está recebendo vida, está caminhando no caminho da morte e diz: Senhor, o Senhor não está vendo? Está tudo errado aqui. E Deus olhando: mas é que você está no caminho errado. Senhor, está tudo errado aqui. Exatamente, o caminho para cá.
Vem para cá que as coisas vão ser diferentes. Mas nem sempre nós estamos dispostos a termos um relacionamento de fidelidade com Deus. Há um texto na Bíblia, na verdade um livro na Bíblia, que trata isso de uma forma assim muito pesada, que simboliza o povo de Deus como uma mulher adúltera. Deus como aquele grande homem, como o grande rei, que pega essa mulher adúltera, que pega essa mulher prostituta, lava as suas feridas, troca a sua veste, casa com ela e dá a ela o privilégio de ser uma rainha e não mais uma plebeia, não mais uma prostituta. Mas essa mulher continua se envolvendo com os antigos amantes. E os amantes não ligam para a fidelidade, mas o marido liga. E há muitos que querem caminhar com Deus e caminhar com os amantes. Há muitos que querem as bênçãos e a riqueza que vem de Deus, mas ainda querem um relacionamento com as práticas antigas, um relacionamento com o diabo, um relacionamento com os caminhos errados. Há muitos que desejam: Senhor, me dá daquilo que o Senhor pode dar, mas relacionamento, fidelidade, obediência, não. Eu quero viver, eu tenho o direito de viver. E vão se entregar a outros prazeres que desagradam a Deus. Fazem parceria com o diabo, caminham em parceria com o diabo, depois chegam com o contrato na mão de Deus, viu? Quer entrar de sociedade com a gente? Mas não majoritária, tá? Fica aí com uns 10%. Fica aí com um pouquinho de mim. Eu obedeço um pouquinho, mas a minha vida eu vou viver para lá. Deus chama o seu povo para uma audiência. E Deus diz: considere o caminho dos antepassados. Veja onde esses caminhos os levaram. Arrependam-se. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos aprender com os erros dos outros. Que possamos olhar os maus exemplos e dizer: eu quero distância desses exemplos. Que possamos olhar para os bons exemplos e dizer: Senhor, eu quero esse tipo de vida para mim. Eu quero ser chamado como um homem segundo o coração do Senhor. Eu quero ser aquele que conhece o Senhor e que faz o Senhor conhecido. Eu quero ser chamado de cristão. Eu quero ser chamado de uma cópia de Cristo. Eu quero ser teu imitador, Senhor. Que a gente possa olhar para os bons e para os maus exemplos, para o caminho da vida, para o caminho da morte, e fazer a escolha boa, fazer a escolha real, a escolha verdadeira. Saiba de uma coisa: quando nós voltamos para Deus, Ele se volta para nós, confirma as suas promessas e nos dá caminhos de paz e não caminhos de morte. Amém? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar. E eu sei que você já deve ter, se você faz parte da nossa congregação há algum tempo, já deve ter ouvido variações dessa mensagem inúmeras. Porque a Bíblia faz variações dessa mensagem inúmeras. O segredo da vida sempre foi ouvir a Deus e obedecer. E o segredo da morte e da maldição sempre foi ou não ouvir a Deus, ou ouvir a Deus e não obedecer. E sempre será assim. Graças a Deus por Cristo Jesus, que não só nos compartilhou a palavra de Deus, mas que nos deu do seu próprio Espírito, que nos capacita a compreender e a viver a palavra de Deus. Mas deve haver em nós fome, deve haver em nós sede, um desejo, que Deus aumente o nosso desejo, uma oração, não para que Deus nos dê mais comida, mas para que Deus nos dê mais fome, porque Ele coloca diante de nós um banquete todos os dias, porque Ele já preparou uma mesa de banquete para todos nós, mas nem sempre temos fome. Por isso a oração que eu quero fazer nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, e se essa for a sua oração também, a oração que eu quero fazer nesse momento é que Deus nos dê mais fome da sua palavra, mais vontade de conhecê-lo, mais desejo de nos aprofundarmos no entendimento de quem Deus é. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor tem feito uma obra tão grande nas nossas vidas.
Eu sei que cada um aqui pode se lembrar, Senhor, de onde o Senhor nos tirou. Alguns com histórias tão diversas, tão profundas, e podem olhar e dizer: foi a graça e a misericórdia do Senhor que me trouxe até aqui. Somos gratos ao Senhor, porque enquanto muitas pessoas continuam a caminhar cegas por esse mundo, sem conhecer o Teu amor, sem conhecer a Tua palavra, sem conhecer os Teus caminhos, o Senhor nos deu o privilégio de nos reunir como família do Senhor, à luz da Tua palavra. E o Senhor tem compartilhado da Tua palavra e do Teu ensinamento para conosco. O Senhor, pela Tua misericórdia e graça, preservou a Tua palavra escrita por gerações, por séculos, por milênios, e essa palavra chegou até as nossas mãos de forma tão acessível, Senhor. O Senhor tem colocado diante de nós ferramentas tão acessíveis para a compreensão da Tua vontade, mas ainda vivemos, Senhor, uma geração tão analfabeta a respeito das coisas do Senhor, que tem tantas informações, mas tão pouco conhecimento da Tua vontade. Tem misericórdia de nós como povo do Senhor, nós como igreja brasileira, nós como igreja no mundo, Senhor, que éramos marcados por aqueles que devoravam a Tua palavra, e temos aos poucos deixado de lado e nos acomodado com um ritmo de vida que despreza a Tua palavra, e que se contenta com poucas doses da Tua palavra ao longo da nossa semana, talvez em um culto aqui, em um culto ali, enquanto que o Senhor tem para nós uma vida que transpassa essa vida, uma vida em abundância. O Senhor não nos prometeu uma pequena medida de vida. O Senhor disse que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos trazer vida, e vida em abundância. E como deixamos, Senhor, de experimentar da abundância da Tua vida em nós, nos nossos dias, porque não conhecemos aquilo que é vida, porque ainda não aprendemos a discernir caminhos de paz dos caminhos que são caminhos de morte, porque ainda não conhecemos o suficiente da Tua palavra para julgarmos os caminhos que trarão para nós dor e sofrimento, porque não são caminhos que o Senhor aprova. Ah, Deus, que a luz da Tua palavra nessa noite, que o nosso coração mais uma vez esteja desejoso por conhecer a Tua vontade, a Tua vontade que está expressa na Tua palavra. Dá-nos fome e sede da Tua palavra, Senhor. Tira de nós a preguiça espiritual, tira de nós o desejo de uma alimentação rápida, de um fast food espiritual. Tira de nós, Senhor, um desejo de que as coisas estejam prontas diante de nós. Dá-nos fome por escavar a Tua palavra, dá-nos fome por perscrutar os desejos do Senhor, dá-nos fome por gastarmos tempo à luz da Tua palavra e à luz dos Teus ensinamentos. Dá-nos um desejo, Senhor, de orientar a nossa vida de acordo com a Tua palavra. Dá-nos fome, dá-nos sede, Senhor, porque senão nós morreremos. Dá-nos fome e sede da Tua palavra, porque senão nós vamos nos acostumar com os desejos desse mundo, com as coisas dessa vida, com a forma como esse mundo diz que é a felicidade, que é a paz, e nós vamos tomar as nossas decisões pautadas nessas situações, e deixaremos de experimentar a vida plena que o Senhor tem preparado para cada um dos Teus filhos, Senhor. Que não sejamos aqueles que desprezam o Teu sacrifício, que desprezam o Teu amor, que desprezam a Tua misericórdia. Dá-nos fome pela Tua palavra, dá-nos sede pelo Teu conhecimento, Senhor. E ainda mais, dá-nos a capacidade de, uma vez discernindo e conhecendo os caminhos que são caminhos do Senhor, dá-nos a capacidade de trilhar os caminhos do Senhor. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento para vermos os frutos que o Senhor tem trazido àqueles que Te obedecem. Abre os nossos olhos e os nossos entendimentos, Senhor, para podermos reconhecer o caminho de mal de outras pessoas, e os frutos que são colhidos na vida de outras pessoas, e os frutos que são colhidos nas nossas vidas quando deixamos de andar pelos caminhos que conduzem à vida. Que nós venhamos a ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em nós, e que nós venhamos a estar sempre atentos para o caminho do Senhor. Que não sejamos como os antepassados, os nossos antepassados, que não sejamos como esse mundo, que ouve a Tua palavra e que não obedece a Tua palavra. Que sejamos filhos do Senhor, que tem o desejo de Te conhecer e o desejo de viver a Tua vontade dia após dia, e assim os nossos caminhos prosperarão. Assim haverá prosperidade na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, em toda circunstância, porque a mão do Senhor estará conosco, porque a presença do Senhor será conosco. Volte-se para mim e eu me voltarei a vocês, diz o Senhor nessa noite. E o nosso desejo é voltar o nosso coração e a nossa mente para Ti, Senhor, esperançosos pelas Tuas promessas, que nos fazem viver e que nos fazem dar a vida
uns aos outros e compartilhar dessa vida e desse amor para com os outros, em nome de Jesus.